Irmãos, paz de Jesus a todos vocês. Espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui para fazer mais uma gravação, um culto, nesse tempo que a gente está passando essa situação difícil na nossa pátria brasileira. O mundo inteiro está atravessando um momento de turbulência, complicado, mas a gente está aí para repartir a palavra de Deus com vocês. E eu louvo a Deus porque muitos irmãos têm passado as mensagens, têm repartido o canal da igreja. Eu sempre reforço que é muito importante você se inscrever no canal da igreja. Você conhece algum parente, alguém que está participando também, seria muito interessante que ele se inscrevesse para subir um pouco o número nosso de inscritos no canal, né? Subiu bastante de um mês para cá, mas seria necessário mais algumas inscrições para a gente subir um patamarzinho a mais, tá? Agradecer a vida do irmão Sérgio, que tem sido aí meu companheiro nas gravações, tem sempre estado aí ao nosso lado para nos ajudar a dar uma qualidade melhor nessas gravações que a gente tem feito para passar para você. E o irmão Marco também. Os irmãos que moram perto de onde está a antena da rádio estão sintonizando no FM, e depois nós vamos dar uma dica para você no celular, como é que você faz para sintonizar a rádio via o celular, tá ok? Amém, irmãos. Nós hoje estamos aqui no último domingo do mês de maio, com a perspectiva de que no segundo domingo de junho a gente já consiga estar realizando o culto e a ceia na igreja, né? Estamos preparando tudo para que isso aconteça dentro de todas as condições necessárias, dos cuidados necessários. Mas a gente vai avisando os irmãos da igreja. Eu quero repartir com os irmãos hoje uma palavra num texto que é bastante conhecido, até as crianças que porventura estiverem ouvindo essa mensagem, elas vão lembrar, puxa, conheço essa história porque a professora contou, que é a história de Josué, narrada no livro que leva o próprio nome do autor, Josué, no capítulo 6, que é uma passagem assim muito conhecida mesmo, que diz respeito à destruição de Jericó. Então o texto diz que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olha, eu estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas, trombetas de chifre de carneiro, e irão adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, e a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então o texto ele vai aí praticamente até o verso 21, narrando tudo isso que envolve a queda de Jericó, vamos dizer assim, né? Como eu gosto muito do Antigo Testamento, eu estudei bastante a respeito da cidade de Jericó. Jericó, até alguns anos atrás, era um sítio arqueológico, é um lugar de pesquisas arqueológicas, porque ela denota uma localização histórica, né? Não só pela Bíblia, como pela própria cultura que existia dentro da cidade e os segredos que existiam nessa construção dessas muralhas que existiam lá. Então, esse sítio arqueológico, essas ruínas arqueológicas, elas comprovam a existência de uma cidade, né? O que muitas das pessoas questionam é essa história da invasão, vamos dizer assim, de Israel. Mas é interessante, porque o que envolve a situação aqui? Soldados, trombetas, os carregadores da arca e gente andando. Tudo isso é o que envolve, é o cenário dessa situação aqui. A cidade, né? Os soldados de Israel, as trombetas que estavam
importe dos sacerdotes, os carregadores da arca, que também eram uma categoria dos sacerdotes, e as pessoas andando, a gente comum andando. O que eu gostaria de apresentar para vocês nessa abertura da palavra? Que Deus usa a todos, né? Deus não usa somente um pastor. Hoje em dia, nós temos um foco muito grande no superstar, o pastor, né? Pastores que se auto-intitulam apóstolos, pastores que se auto-intitulam bispos, etc. Ou seja, o título faz muita questão no contexto do evangelho dos dias de hoje. Mas o que eu quero dizer aqui, falando de soldados, trombetas, os carregadores da arca, trombetas, quando eu falo, os que portam, os que tocam as trombetas, os que carregam a arca, e as pessoas normais, as pessoas comuns andando, é que Deus usa a todos, né? Então nós temos esses superstars hoje em dia aí, esses mega pastores aí da televisão, do YouTube e assim por diante. Mas a questão aqui é, Deus usa a todos. Eu quero que você grave bem essa frase, porque nós vamos retornar nela. Voltando a falar da cidade de Jericó, é uma cidade fortificada, conforme nós lemos aqui, rigorosamente fechada. Então, além dela parecer que ela está um pouco no alto, e as muralhas terem sido construídas em cima de restos que podem ter sido de um terremoto, de algum cataclisma que aconteceu, e as muralhas foram construídas em cima desse monturo que tinha ali. Então, é uma cidade forte, uma cidade fortificada. Então, não é um lugar assim que você olha e fala, eu vou avançar e vou invadir. Era um lugar difícil. Alguns, como eu falei para vocês, eu gosto muito da pesquisa, né? Alguns arqueólogos e historiadores, eu coloquei aqui o Warren, o Gaston, o Selen e o Watzinger, e o Kathleen Kenyon, foram alguns dos caras que andaram fazendo visitas e desenvolvendo o sítio arqueológico que envolvia a cidade de Jericó. Esse último que eu falei, o Kenyon, foi por volta de 52, 58, 1952, 1958. E o Warren, que foi um dos primeiros, foi 1867. Então, as pesquisas em cima da cidade, para provar que essa cidade existiu, né? Para provar que essa cidade ela era uma cidade que tinha uma fortaleza, ela já tinha uma arquitetura interessante para ter uma resistência contra qualquer avanço do inimigo, tá ok? Então, vai guardando essas informações aí. Conforme diz o texto, era uma fortaleza. Jericó era uma fortaleza. Josué, desde o capítulo 5 até o capítulo 7, várias vezes cita faz menção a essa característica da cidade. Uma cidade forte, uma cidade fortalecida. E era uma cidade rica, né? Uma das descobertas desses sítios arqueológicos, eles denominaram esse monturo de Tel. O que seria esse Tel? Um morro que era composto de sucessivos assentamentos. Foi onde então a cidade aproveitou esses assentamentos, esses monturos, né, para levantar essa muralha forte. Então, fizeram os tijolos e tudo mais, e as medidas aproximadas que esses caras todos aqui propuseram para as muralhas de Jericó foi 1,80 m de espessura. Então, por isso que dizem que até um carro, que eu digo uma carroça, né? O carro daquela época podia até passar por cima do muro. E uma altura de 9 metros. Então, você imagina 9 metros de altura e praticamente um prédio de 2 andares. E alguns desses sítios são preservados até hoje. Mas o que acontece? Quando alguém vem e mexe num sítio, ele destrói coisas, porque ele está fazendo as pesquisas, está escavando, etc. Aí vem outro e torna a fazer isso, vem outro, torna. Então, quando o Kenyon chegou, o sítio estava bastante destruído, mas ele, pela modernidade, né, e pelos equipamentos melhores do que os seus antecessores, foi o que mais se aprofundou na descoberta da cidade de Jericó. Mas a pergunta tem a ver
com a ordem divina, né? Qual a pergunta? A pergunta é o tema dessa mensagem. Qual é o tema dessa mensagem? Quantas voltas são necessárias para a muralha ruir? Quantas voltas são necessárias para a muralha ruir, para a muralha cair? Então a pergunta ela tem a ver com a ordem divina, com a ordem de Deus. Então contei um pouco da história da cidade, daquilo que envolve essa cidade. Agora vamos voltar um pouquinho mais para o texto, que para nós é o que interessa mais, né? Quem era o comandante? Então no capítulo 5, eu vou usar agora a Bíblia para ir fazendo as referências. O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué. O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Estou lendo aqui, capítulo 5, versículo 15. Né? No 14, ele diz, respondeu: não sou nenhuma coisa nem outra, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué está tendo um diálogo aqui. Quando ele está perto de Jericó, ele levantou os olhos, diante dele estava esse homem que trazia na mão uma espada. Quem era esse camarada? Príncipe do exército do Senhor. É óbvio, né, irmãos, que aqui não se tratava de um ser humano, se tratava aqui de uma pessoa personificada, né? E a gente chama isso de um antropomorfismo, ou seja, é uma atribuição de formas humanas a Deus. Então, aí no caso, talvez até uma teofania, uma aparição de um anjo no formato de um comandante, de um chefe do exército. Então, ele responde, eu sou o príncipe do exército do Senhor, sou o comandante, sou o chefe. Esse é o diálogo que começa entre Josué e esse camarada aí. Então, a partir daí, irmãos, a gente percebe que há uma ordem divina. Eu gostaria que você fosse montando os fatos, né? Essa é uma mensagem interessante. Por que ela é uma mensagem interessante? Porque ela está misturando a história, os fatos verídicos, né? A testificação da ciência, comprovando a existência dessa cidade, a fortaleza que era essa cidade de Jericó e aspectos totalmente sobrenaturais. Eu falei do sobrenatural no último domingo, no domingo dia 24, falei sobre o sobrenatural de Deus, abrangendo um outro aspecto, e aqui a gente começa a ver também uma situação muito interessante. Então, Josué começa a travar um diálogo com esse que se apresentou como um comandante, um príncipe, um chefe do exército do Senhor. E eles começam a conversar, né? Então, ele atesta ali que ele é o autêntico enviado de Deus. E ele vai falar com o autêntico servo do Senhor. Josué é a tipificação, né? É um modelo de autêntico servo do Senhor. Por quê? Humildade. Josué foi humilde. Josué não foi presunçoso, querendo tomar o lugar de Moisés. Não quis atropelar as situações. Veja que uma mensagem ela vai montando na outra, né? Alguns domingos atrás falei sobre os 3 conselhos. E um dos conselhos era: não queira pular etapas, não queira pegar atalhos. Então, o servo de Deus autêntico, ele espera o momento certo que Deus vai falar com ele, que Deus tem uma missão para ele, que Deus tem algo para ele. E Josué, ele está aqui nesse contexto, um servo humilde que soube esperar, não foi presunçoso, né, não foi ganancioso, não foi invejoso. Então são algumas características que envolvem a vida de Josué. E esse diálogo ele vai tomando uma forma interessante. Ele confirma Josué a Josué. Esse príncipe do Senhor, ele confirma Josué a Josué. Fala: eu te chamei, eu te levantei. Você não é o Josué? Eu não mandei você ser forte, você ser corajoso? Eu não falei que você iria continuar a obra que eu comecei através da vida de Moisés? Então, meu irmão, primeiro, quando Deus tem uma coisa para a nossa vida, Ele confirma para nós em particular. E fica conosco, depende daquilo que você vai fazer. Por exemplo, se você tem um chamado ministerial, não adianta Deus confirmar só na sua vida. Deus tem que confirmar na sua vida e na vida daqueles que estão juntos com você, na vida da sua liderança, que caminha também juntamente a você, e naqueles que estão juntos, naqueles que fazem parte da sua vida.
Então, primeiro aqui ele confirma Josué a Josué. Josué, você foi que eu chamei. Eu estou confirmando aqui que você é Josué. Mais adiante, Josué é confirmado também para o restante do povo. Então, o povo percebe que realmente Josué é aquela pessoa que Deus colocou para dar prosseguimento na obra que ele principiou lá com Moisés, tirando o povo do Egito. Então, irmãos, no tempo que a gente vive aí, de tanta enganação, né? Principalmente na televisão, porque hoje o áudio, o visual, o vídeo, o audiovisual é o que chega até você, né? Hoje as pessoas estão dentro das suas casas, estão assistindo os vídeos, estão ouvindo coisas, estão vendo coisas e podem fazer as suas análises, podem fazer colocar na balança os pesos, quem tem falado a verdade, né? E grava essa frase é minha: a verdade ela dura, a mentira ela tem um tempo de validade, a verdade ela dura, ela pode demorar aos nossos olhos, mas a verdade ela sempre vem à tona, né? Às vezes a pessoa morreu e as pessoas dizem, poxa, ele falava a verdade, ele morreu, mas a pessoa morreu, mas a verdade não, a verdade uma hora ela aparece. Então aqui é interessante isso diante de toda essa situação. Moisés é confirmado também para o restante do povo, né? Eu questionei, essa qualificação, ela existe hoje em dia? Vou dar um exemplo para os irmãos. Quando nós temos lá na nossa ordem de ministros batistas, quando nós temos lá um processo que nós chamamos de processo de ordenação ao ministério pastoral, ou seja, quando algum candidato se prepara para o chamado pastoral, então ele atravessa uma série de sindicâncias que nós chamamos, né? Então, pastores vão ver quem é ele, se ele tem antecedentes, quais são os antecedentes. Então, é feita uma entrevista com os familiares para ver se ele é aquilo mesmo, como é o comportamento dele, o testemunho dele. E, por fim, ele passa a ter uma prova escrita. Lá, eu estou falando isso porque, atualmente, eu faço parte dessa comissão de exame teológico, né, que é um exame final, e uma entrevista com alguns pastores. Não que nós somos superiores a esses, nós passamos por isso também. Então é uma forma de a gente atestar a qualificação, se a pessoa está qualificada para aquilo ali. É lógico que algumas coisas você não percebe, né? Pessoas, por exemplo, que pegam a obra e largam pelo meio do caminho. Esses não são aptos, esses são covardes, né? Aqueles que assumem um compromisso e no meio do caminho, a não ser que seja por um fator muito grave, uma enfermidade, um obstáculo familiar, mas largar por largar já mostra que não tem qualificação nenhuma para liderança, né? Como diz aquele velho jargão da Marinha, o capitão afunda com o navio, o capitão fica até o final. Então, algumas dessas qualificações, elas vão sendo testadas e colocadas para Josué. Como eu falei para os irmãos, é uma mensagem diferente essa, irmãos, é uma mensagem diferente, tá? É uma mensagem para a gente meditar com bastante rigor, porque ela é rica em detalhes, tá? Passamos aí pela arqueologia, por essa manifestação sobrenatural, e agora esse diálogo que vem comprovar Josué para Josué, que ele realmente tinha um chamado, e Josué para o restante do povo. Eu estou só na introdução da mensagem, irmãos, para os irmãos terem uma ideia. Então, veja a qualificação. Na conversa aqui, de repente esse príncipe do exército, esse chefe, esse comandante diz assim para Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Essa frase lembra para vocês alguma coisa? Alguma passagem? Lógico, vai lembrar a passagem de Moisés no Monte Horebe, quando ele vê aquela erva, aquela sarça, aquele pequeno arbusto incandescente, né, queimando, mas não sendo consumido. E quando ele se dirige até aquele lugar, vem a ordem daquele que estava ali por detrás daqueles arbustos, a voz de Deus: tira as sandálias. Ou seja, não é o lugar que é santo, irmãos. A gente acha que púlpito é santo. Estou gravando aqui em cima do púlpito. Isso aqui eu posso chegar aqui amanhã, combinar aqui com alguns pedreiros, meter a marreta aqui, quebrar tudo isso aqui. Vou fazer um palco novo, um púlpito novo. Posso pegar aquele púlpito de madeira que está ali na minha frente, que eu estou vendo aqui, fazer fogueira, né? Isso aqui não tem nada santo aqui, mas a presença é santa. A presença de Deus é santa. Então a gente acha que o púlpito da igreja é santo, mas a nossa televisão, que passa filme com um monte de palavrão, não. A gente acha que o púlpito é santo, mas a nossa vida lá fora, futricando, fazendo fofoca, não, né? Enganando as pessoas, não. Então,
Não é o lugar, irmãos. Quando ele diz aqui, tira a sandália porque o lugar é santo, ele está dizendo que a presença que está ali é santa. Quem está conversando com Moisés? Por detrás daqueles arbustos? Deus. Quem está conversando aqui com Josué? Né? Aqui face a face, vamos dizer assim, de uma forma humana. É o próprio Jesus Cristo. Então, a mesma ordem que foi dada a Moisés, agora é dada por este comandante. Você está no lugar santo. Então, simbolicamente, tira as sandálias. Significa o quê? Nada daquilo que tem a poeira do mundo pode estar em contato com aquele lugar que é santo. Mas vamos adiante. Depois do capítulo 6 começa a situação a se montar em cima daquilo que era a ordem, a missão para Josué. É uma cidade fechada, ninguém saía ou entrava, diz aí o verso 1. Assim, irmãos, nós vemos que as coisas estão nos dias de hoje, não é verdade? Parece que tudo não há saída, tudo está sem saída. A gente vê essa questão aí, esse povo batendo cabeça com esse negócio de vírus para cá, vírus para lá, fecha a cidade, abre cidade, as pessoas estão dentro das suas casas, né? E se isso resolvesse, a gente não teria tantos casos como a gente tem visto. Então há uma controvérsia, e a gente percebe essa situação aqui de Jericó. Nós estamos hoje, irmãos, de frente de Jericó. Nós estamos vivendo uma situação que a gente está olhando, Jericó está diante de nós. Não só na questão desse vírus, mas na questão de tudo aquilo que a gente está vendo. O uso político, né? O uso inescrupuloso, o uso religioso, né? Pessoas que saíram aí prometendo cura do vírus, etc., estão sendo até processadas. Então, as situações, elas se montam em cima dessa história que a gente está contando para vocês aí. E tem muito a ver, né, com essa situação que nós estamos presenciando nos dias de hoje. Então, assim nós vemos as coisas nos dias de hoje. Parece tudo sem saída. As situações, as circunstâncias da vida, quando você olha, parece que não há uma saída. Qual a perspectiva? Os estudantes aí que estão para fazer esses exames de Enem e outros mais aí, vai ter exame, não vai ter, como é que vai ser? Vai ter faculdade, não vai ter trabalho. Então você olha tudo para frente, parece um obstáculo enorme que tem que ser transposto, né? Ele tem que ser derrubado, senão você não continua a sua caminhada. Aí no verso 2 diz assim, então o Senhor disse a Josué, eu estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Então veja que aqui novamente ele vem e mostra que a luta ela é desigual. Ou seja, o exército, quando a gente fala exército de Israel, não eram homens de guerra, eram homens que se prepararam para uma luta. Diferente daquilo que estava dentro de Jericó, diferente daquilo que estava dentro de um lugar fortificado e de um lugar que tinha um preparo para combater os avanços do inimigo, dos invasores. Então vem a ordem, eu entreguei. Então, irmãos, a ordem para nós hoje de Deus eu entreguei. Deus está entregando nas nossas mãos. Porque se Deus não entrega, irmãos, nós não vencemos. Quando Deus não entrega nas nossas mãos, nós não vencemos. Quando nós não pegamos tudo que a gente tem e entregamos nas mãos de Deus, nós não vencemos. Eu lembro que por ocasião da organização da igreja Água da Vida, do Ministério Água da Vida, lá nos idos de 90, na Avenida Guapira, quando nós fizemos uma série de pregações, né? Tipo assim, de conferência para a inauguração da igreja, um dos irmãos que veio pregar lá, ele usou uma frase que nunca mais eu esqueci na minha vida. Ele dizia assim, aonde você põe a tua mão, Deus não pode pôr a mão dele. Então, muitas vezes a gente tem que tirar a nossa mão para que Deus venha e faça a coisa, né? Eu sou um cara muito voluntarioso, sou um cara explosivo. Eu já tentei me isolar de política, essas coisas, mas eu tenho dito, está no sangue, não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, irmãos, muitas vezes eu bato um pouco de cabeça para lembrar isso aí, opa, eu vou tirar a mão e deixar Deus trabalhar, né? E hoje eu sou um cara mais cascudo com relação a isso aí. Eu vejo muitas situações que as pessoas dizem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu falo, eu não vou fazer nada. Agora é a hora de escutar a voz de Deus dizendo, eu estou entregando Jericó nas suas mãos. Então Josué escuta aqui a voz de Deus dizendo, eu entreguei, né? As ordens de Deus, irmãos, parecem absurdas aos olhos humanos.
As ordens de Deus, elas parecem absurdas, né? Quando alguém chega para aí, que me questionava na época que eu era jovem, que eu deixei de fazer uma engenharia, que era o meu campo, para estar numa praça pregando o evangelho. Então muita gente, eu lembro que tinha gente na igreja que falava, coitadinho, coitado, ele precisa ser instruído, na igreja que eu frequentei durante anos, né? Então, mas eu sei quem estava falando comigo, né? Eu tinha certeza de quem estava falando comigo, sei porque ele está comigo até hoje. Então eu vou dar um exemplo aqui. Pedro recebe a ordem do Senhor. Senhor, se é o Senhor mesmo que está aí no barco, manda eu ter contigo por sobre as águas. E Jesus diz o quê? Vem, Pedro, vem por sobre as águas. Não é? Eu não iria, irmãos. Eu não iria. Eu falo, que isso, né? Jesus está chamando aí, ele quer que eu afunde. Então, Pedro vai. É uma ordem aos olhos humanos o quê? Absurda. O que Jesus quer? Que Pedro se afogue? Porque, além de tudo, um alto mar. Noé, constrói um barco. Para que barco? Para que barco? Porque vai chover, as comportas vão se abrir de baixo para cima e de cima para baixo. Então, uma época que não existia chuva, e Noé obedece para começar a fazer um barco enorme, né? E as ordens, Noé é uma situação cada vez mais absurda do que a outra. Agora você vai coordenar para que os animais possam entrar, então ele teve que fazer divisões dentro daquele barco, que se chama Arca de Noé, né? Ficou conhecida. Um outro exemplo absurdo do mandado de Deus, um missionário que abandona tudo, às vezes deixa até uma carreira, às vezes deixa seus parentes aqui, né, para ir para um campo dentro do país, um campo fora do país. Então, ordens absurdas. Um pouquinho mais adiante, aqui na própria narrativa de Josué, ele diz assim, entra na casa de uma prostituta, porque eu vou usar essa prostituta. Seria correto entrar na casa de uma prostituta? Raabe, né? Mas ela vai fazer parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo lá na frente. Zaqueu, Jesus entrou na casa de Zaqueu, um saqueador, né? Um corrupto. Jesus conversou com a mulher pecadora. Então, quando a gente pega as coisas de Deus, as ordens de Deus, a missão de Deus, aos olhos humanos e aos olhos de muitas pessoas parecem coisas absurdas. Não é verdade? Às vezes Deus usa uma situação para abrir o caminho, né? Às vezes Deus coloca um burro empacado no meio do caminho para o profeta espancar esse burro, para usar esse burro, abrir a sua boca e falar numa voz audível como uma voz humana. Fala, você não está enxergando? Usando uma expressão do dia de hoje, acorda, cara. Você não está percebendo aí que a coisa está passando e você está indo para o lado errado? Então, irmãos, Deus talvez esteja falando com a gente, talvez não, com certeza está falando com a gente. Mas muitos de nós hoje, irmãos, nós estamos preocupados com coisas particulares, com o nosso ego, com os nossos pensamentos, e as coisas absurdas de Deus nós não aceitamos mais, né? Às vezes Deus usa uma situação que é para realmente trabalhar na nossa vida, mas nós lutamos contra essa situação, nós não aceitamos a situação, até mesmo uma enfermidade. Quem manda, obedece. Aliás, quem conhece aquele que manda, obedece, né? Quem manda? Eu estou fazendo a pergunta agora. Ele conhece ou seja, ele está no controle. Você conhece quem está no controle? Quem manda? Quem manda e quem conhece o que manda, obedece. Quem não conhece, fica na dúvida, tá? Ama essa pessoa, ou seja, ajuda essa pessoa, está junto com essa pessoa na caminhada. Aí fala, poxa, mas eu vou entrar nessa cidade, vou rodear essa cidade, que coisa maluca eu vou dizer. Pô, mas quem ama e conhece aquele que está dando a ordem, obedece. Mas e as outras pessoas? É o pensamento. Eu chego para você e falo, irmãos, Deus está mandando a gente fazer isso aqui. Aí você fala, o pastor saiu dos trilhos, o pastor já não é mais o mesmo, a idade está pesando nas costas do pastor, o pastor foi influenciado. Você pode pensar um monte de coisa, né? Só que de repente você está errado e eu estou certo. Então qual é a vara de medir? A Torá é a palavra. Quem vai confirmar para você é a palavra. Não é o profetinha da esquina aqui, profetinha da esquina lá, os ditos profetas. Mas quem confirma para você é a palavra.
porque a palavra é a profecia de Deus para as nossas vidas. A última palavra é da Bíblia Sagrada, né? Então, quem vai confirmar para as outras pessoas é o próprio Deus, ok? O que as pessoas vão pensar? Sei lá, pense o que quiser. Vou falar para uma mulher adúltera? Não vai não, que é a aparência do mal. E se Deus está mandando, irmãos? Como Jesus não foi lá falar com aquela mulher? Uma das situações e várias outras. E se Deus está falando, irmãos? E se Deus está falando para eu entrar na casa de uma mulher que faz feitiçaria? E você vai me ver entrando na casa dessa mulher. O julgamento é teu, o problema é teu, né? Mas o que cumpre a nós é fazermos a vontade de Deus. O que cumpre a nós é cumprir a vontade de Deus. E é o que Josué está fazendo aqui. Deus manda, é um absurdo, tá? E o outro absurdo maior, imagina se Deus mandasse com espadas. Hoje as pessoas vão dizer, o que é isso? A arma não pode usar, mas usava no Antigo Testamento. Usava no Antigo Testamento. E provavelmente no Novo Testamento também. O Pedro, quando avança lá em cima daquele soldado e corta a orelha dele, pode ter certeza que não cortou com um pedaço de madeira. Ele cortou ou com uma adaga grande ou com uma espada, né? Então ele estava armado. E quem sabe que outros discípulos andavam armados? Porque tinham que se proteger. Então Deus manda aqui um absurdo, com armas, trombetas, e vocês apenas obedeçam. Então não mandou só tocar a trombeta, ele mandou estar armado. Irmãos, o tempo que a gente está vivendo é um tempo para viver armado. Não estou dizendo para você andar com um revólver na cinta, né? Arrumar novamente aqueles cinturões do Velho Oeste, andar um revólver de cada lado e treinar, né? Eu acho bacana aquilo, mas não é o contexto que eu estou falando. Mas a arma é outra, irmãos. A arma é uma coisa que no meu ministério eu fui aprender às duras penas. A arma é até a malícia das pessoas que te cercam, das pessoas que estão às vezes caminhando com você e não têm a visão de trabalho de Deus que você tem muitas vezes, e você tem que passar para elas que aquilo é a vontade de Deus, que Deus está falando com você e Deus vai falar com essas pessoas. E hoje, irmãos, Deus está falando com a gente, né? Será que é um tempo da igreja ficar... A igreja está encolhida, a igreja desapareceu. Não, vamos abrir os templos, vamos encher. Não, irmãos, também não é esse exagero, mas a igreja ela tem que dar a cara dela. A igreja tem que dar a cara dela. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vê, irmãos, crente que está com medo. E agora? Como é que a gente vai voltar? Irmãos, a gente vai voltar com as pernas, a gente vai voltar com os braços, a gente vai voltar com a nossa voz para louvar a Deus, tomando alguns cuidados, algumas precauções. Mas, irmãos, o mundo continua, você não vai ficar enfurnado dentro de casa o resto da sua vida. Então está na hora de pegar as armas. Quais são as armas? Confiar em Deus, a palavra de Deus. Está na hora de pegar o Salmo 91 com as páginas amareladas e tanto ficar aberto lá no teu carro ou na sala da tua casa e falar: Senhor, se isso aqui é a tua palavra, ela tem que ser prática na minha vida, ela tem que ser uma realidade na minha vida. São as armas, irmãos. As armas que a gente tem é isso aqui. O protesto, o crente acha que é só orar. Orar é bom, orar é fundamental, mas às vezes, irmão, você tem que tomar uma ação, você tem que tomar uma iniciativa. Vou dar só um exemplo. Existe uma entidade que se chama ANAJURE, Associação dos Juristas Evangélicos. Então, em várias situações, essa ANAJURE ela intercede lá junto aos órgãos jurídicos, aos órgãos governamentais, em favor de causas, às vezes, que são as causas não nossas de crentes, mas as causas bíblicas. Vou dar um exemplo para vocês: o aborto. Você sabe que mesmo nós estamos vivendo um governo aí considerado governo de direita, mesmo nesse período, as investidas para aprovação de aborto e outras coisas mais, elas continuam, né? É que a gente fica aí alienado com outras coisas, a gente acha que tudo parou. A primeira medida do presidente que assumiu a Argentina, um presidente de esquerda, a primeira medida dele não foi consertar a economia ou tentar. Aliás, a Argentina está vivendo um caos. Nesse momento que eu estou pregando aqui, finalzinho do mês de maio de 2020, está vivendo um caos, né? A primeira atitude dele foi tentar aprovar a lei do aborto, e fez lá uma movimentação toda com os partidos de esquerda para aprovar. A preocupação do cara. Mas voltando aqui para o nosso texto. Então, irmãos, às vezes é um absurdo aquilo que Deus manda. Então vamos lá. O que ele manda? No versículo 3, vocês vão agora com os homens de guerra, armados, rodear a cidade, marchando ao redor dela. Marchar, irmãos, eu nunca servi o exército, né?
Eu até gostaria de ter servido. Mas marchar é ritmo. Não é você se arrastar, é marchar. Marchar é dar ritmo. Tam, 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 marchar. Então tem crente, irmãos, que o outro arrasta ele. O outro ora por ele. Né? O outro chora por ele. O outro ajuda, ele está sempre ali. Então, irmãos, marchar. E as ordens de Deus no Antigo Testamento são assim. Moisés fala ao povo que marche. Entre marchar, se arrastar, o mar abriu, ai que bom, ai será que vai fechar? É marchar, é dar ritmo, é ir embora. Então ele diz assim, diga ao povo que marche 6 dias, né? Imagina a logística disso, irmãos. Pensa que é um bando lá. Não, isso existe aí uma competência militar. Provavelmente alguém ali conhecia um pouco, falar, nós vamos fazer grupos assim, 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 e a ordem daqueles que vão estar à frente, nós vamos marchar. Por quê? Tem que ser uma logística, uma coisa organizada, porque junto com os que vão marchar, vão alguns com as trombetas, alguns sacerdotes. Então, conforme eles vão marchar, eles vão tocar as trombetas 6 dias seguidos, então há uma logística, ou seja, uma organização. Então, um negócio bacana ali. Pensa que vamos lá dar uma volta em Jericó e vamos tocar trombeta. Não, irmãos, aqui as coisas de Deus, elas são as ordens absurdas, mas o trabalho ele é organizado. Eu lembro quando a gente tinha um trabalho, esse trabalho que eu falei na praça, que a gente ia pregar, na minha juventude. Alguns falavam assim, não, vamos lá, é pelo Espírito, é pelo Espírito. Não, falei, pelo Espírito quer dizer que é desorganizado. Então a gente tem que ter uma organização. Então a gente sentava, eu gostava de fazer isso aí. Vamos organizar aqui. Nós vamos quem vai orar para começar, quem vai orar para encerrar, quem vai fazer um apelo, o que a gente vai cantar, uma organização. Não, vamos lá, o ímpeto do Espírito. Tinha muito jovem, né? Naquela época, década de 80, tinha aquelas fantasias que vinham dos Estados Unidos, Jimmy Swagger, aquelas histórias todas. Então o cara achava que era no ímpeto, né? E só dava bobagem, só dava porcaria. Mas quando você ia com uma coisa organizada, o Espírito de Deus trabalhava. Por quê? Porque a unção do Espírito não é porque você faz de qualquer jeito. Então aqui, irmãos, há uma organização, algo tremendo. Então vamos organizar, olha, nós vamos marchar. Então existe um ritmo. Olha, esses vão assim, porque eles estão armados, eles vão ficar mais próximos, ou eles vão ficar mais na retaguarda. Os que vão tocar vão estar ao lado, porque eles também têm a sua função. E o povo vai junto, o povo vai engrossar esse grupo aí. Versículo 4 diz, 7 sacerdotes com as trombetas feitas de chifre de carneiro. Então vamos fazer isso 6 dias. No 7º dia, vocês vão marchar ao redor 7 vezes. Então veja, as ordens, elas podem ser absurdas, tá? Marchar 7 vezes no 7º dia. E eles estavam dormindo ali no acampamento. Ninguém ia... a gente às vezes vai participar de uma assembleia e tal... Fica no hotel gostoso, hotel 3 estrelas, né? Aí vai participar das atividades, durante o dia, à noite vai lá no hotel, toma um banho gostoso, tem um lugarzinho gostoso para você dormir. Nesses lugares aqui, irmãos, era acampamento ao relento, ao céu aberto. E no 7º dia, eram 7 voltas. 7 vezes vocês vão rodear a cidade, né? Então, irmãos, o cansaço, a luta, mas era a ordem de Deus. Quando Deus dá a ordem, você que ama, obedece. Você que ama, você que entende, obedece. Você que não está nem aí, você vai retrucar, você vai parar no meio do caminho. Na 3ª volta você vai falar, Deus não vai fazer nada. No 6º dia você vai embora, você vai dizer, não era assim que eu imaginava, eu achava que era desse jeito. Então, irmãos, aqui é exatamente uma coisa organizada, uma coisa cansativa, uma coisa que demandou um esforço sobrenatural, não só de Josué, mas dos seus líderes que estavam ali ocupando um lugar de posição militar, porque eles não eram militares, reforço aqui, mas eles estavam tendo essa atribuição, e daqueles que eram sacerdotes, que deveriam estar atentos à voz de Deus. Então, uma logística tremenda trabalhando. Não pensa que é que nem a musiquinha, né? A musiquinha é gostosa de cantar. Eu canto essa musiquinha desde que eu era criança. Vem com Josué lutar em Jericó. Cantar é bacana, né? E a gente gostava de cantar essa musiquinha. E às vezes tinha uma EBF, alguma coisa, eles davam até as trombetas, a gente trocava as trombetas, as vuvuzelas, para derrubar um muro. Mas lá não, irmãos. Lá é uma realidade, uma coisa autêntica. Não foi fácil. Cantar é fácil, mas lá não foi fácil. Então,
muita coisa na vida da gente demanda esforço, demanda luta, armas da nossa luta. Crente que não lê Bíblia, irmãos, crente que não estuda a Bíblia, a palavra de Deus, não tem argumento, às vezes, para viver nesse mundo, tá? Eu repito aqui, quanta bobagem. Esses dias eu estava em casa, diz que você fica em casa, uma hora você senta, você faz tanta coisa, uma hora você vai sentar para assistir um filme. E eu assisti um filme que falava sobre uma seita, onde os caras começaram a profetizar, falar em língua, e eram produtos de igrejas tradicionais. E, irmãos, é filme real, não é fictício, né? Baseado num fato que aconteceu. Eu não lembro agora do nome do cara lá, tem tanto maluco por aí, mas eu sei que arrebanhou, irmãos, a seita cresceu nos Estados Unidos, uma seita famosa. Eu até devia ter marcado para citar aqui, acabei esquecendo, mas uma seita famosa. O filme que eu assisti é uma espécie assim de um documentário falando, né, sobre como se começou, os cultos nos lares, as profecias. Irmãos, uma catástrofe, né? Ela existe até hoje nos Estados Unidos, ainda tem segmentos dessa seita, inclusive porque eles se isolaram em fazendas e tal. Então, irmãos, quanta bobagem que a gente vê nos dias de hoje. Como combater essas bobagens? Esses caras da televisão aí, o que eu acho interessante, irmãos, é a criatividade desses caras. Eles inventam de tudo, né? Até vassoura santa para varrer pecado, tudo que você pode imaginar. O feijãozinho, a última agora foi o feijãozinho, né? Pô, podia ser um caroço de abacate, era melhor, mais produtivo. Então, irmãos, quanta bobagem você vê. Mas você está desarmado. Então o cara lá manda você orar, o cara lá manda passar o lencinho, o outro lá perdeu a audiência dele, então está gravando vídeos sensacionalistas, né? Você deve saber quem é, um bigodudo. Vídeo sensacionalista, eu caí nessa besteira de assistir um vídeo e falei, mas de sensacionalista aqui é só um cara falando e um bobo do outro lado aqui vendo. Nada de sensacionalista. Então, irmãos, quando a gente analisa muita coisa, às vezes você assiste até para tirar uma lição. Você precisa hoje da palavra, meu irmão. As suas armas hoje, elas começam aqui, na palavra, na sua ação, na sua atitude, no seu esforço. Então, aqui foi luta, foi cansativo, foi desafiar a ordem lógica das coisas, mas para que ficar aqui se esses caras aí que estão nas muralhas, se eles se revoltarem contra nós vamos aqui virar aqui um montulo de gente morta, né? Olha, eles estão de cima, nós estamos embaixo, eles estão em vantagem. Então, contra tudo aquilo que parece ser natural, está a ordem de Deus. Por quê? Deus fala, você que ama, obedece. Você que conhece, obedece. E você vai uma vez, 2, 3, 4, 5, 6 vezes dar a volta, dormindo no relento, dormindo em acampamento improvisado, mas você vai até o fim. E no 7º dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Você não para no meio do caminho, você vai até o fim. 7 voltas. Após a 7ª, eles vão tocar as trombetas com esforço também. Não pensa que é fácil tocar trombeta de chifre de carneiro. É como aqueles berrantes do interior. Então, com força, um toque longo, significava o quê? Um aviso. E aí, o povo ainda tem que gritar. Eu lembro na musiquinha, né? Vem com Josué, que a gente gritava, porque o texto aqui no versículo 5 diz, quando as trombetas tocarem, vocês vão ouvir o som das trombetas, vocês vão gritar bem alto. Sei lá o que eles gritaram. Aleluia, cai, sei lá o que eles gritaram. Mas eles gritaram bem alto. Fazia parte do planejamento divino. Mas tinha que gritar, cansado, o povo lá comendo mal para chuchu, ficando lá no relento, tinha que gritar. Faz parte. Tudo isso aqui faz parte do projeto de Deus para que as muralhas viessem ruir. Então o povo gritou, as armas preparadas, porque quando as muralhas caíram, aí não, que maravilha, caiu a muralha, que legal, vamos sentar agora aqui e fazer uma festa. Não, as muralhas caíram, agora é hora do ataque. Então, irmãos, é interessante esse texto aqui, ele é bacana demais, ele é profundo demais. Então, caíram as muralhas, vamos bater palma? Não, agora é hora de quem está armado, agora é hora de quem sabe lutar, vai entrar, por quê? Porque agora a gente tem que dominar
à cidade, às pessoas. Avancem, avancem. Então, irmãos, o que Deus está falando para nós hoje, diante das muralhas, diante das situações, das dificuldades, Ele está dizendo para nós, vamos avançar, né? Nem sempre a muralha, irmãos, vai cair na primeira volta. Nem sempre ela vai cair. Nem sempre é só com louvor que a muralha vai cair. Tem um livro que é muito famoso, na década de 80, falava assim, o louvor que liberta. Eu li esse livro aí várias vezes. Tem um outro, do Don Gossett, que eu li também umas 3 vezes, que era Há Poder em Suas Palavras, né? Eu gostava muito de ler esses livros aí. Então, são livros assim, entusiastas. Lógico, tem muita fantasia, mas pega o que é bom. Tem sempre alguma coisa produtiva. Então, irmãos, interessante, o louvor liberta. Mas não quer dizer que o louvor liberta para eu ficar sentado. O louvor liberta para eu, de repente, levantar e ter força para a caminhada, ter força para ir adiante, ter força para lutar, né? Para dar mais uma volta, mais uma, mais uma. Poxa, agora manda 7 num dia só. Eu vou fazer. Por quê? Porque Deus está falando para que eu faça isso. Então, a minha atribuição é caminhar, é dar a volta. A minha luta é com esforço, né? Com dificuldade. Então, irmãos, a gente está passando uma época da igreja muito interessante. Muito interessante. Alguns estão tombando. Tombou aí vários pastores, alguns vitimados por esse vírus chinês, né? Alguns jovens, pastores jovens, tombaram. Nós estamos aí com alguns estados aí que nunca tiveram estrutura nenhuma, nem para atender uma demanda se desse um surto de dor de barriga no povo, né? Dizendo o caso do Amazonas, nunca teve estrutura para nada. Então nós estamos vendo muitos colegas da Convenção Batista Nacional tombando lá, famílias, eu fiquei sabendo de famílias inteiras vitimadas por causa desse vírus, por falta de atendimento. Então, irmãos, a gente não sabe o que está acontecendo por aí. E é a hora agora da igreja assumir, caminhar. Poxa, mas quando que vai acabar isso? Irmãos, nunca vai acabar. O Holocausto, uma vez eu vi um judeu falando, mas por que vocês comemoram o Holocausto? Comemoram não, né? Relembram. Isso aí. Relembram o Holocausto, para que ele nunca fique esquecido, né? Por quê? Porque o Holocausto nunca vai ser apagado da história. O Holocausto aconteceu, é um fato, é uma realidade. A Primeira Guerra Mundial, ela nunca vai ser apagada. A Segunda Guerra também não. O vírus chinês, esse primeiro, nunca vai ser apagado, né? Você vai passar para os seus filhos, os filhos vão passar para os netos e vão contar essa história. Olha quantas doenças teve, olha quantas guerras tiveram, olha quantas coisas. Isso se Jesus não vier resumir a história aí daqui a algum tempo. Então, gente, é uma palavra tremenda, irmãos. Eu fiquei muito empolgado quando Deus colocou essa palavra no meu coração. Porque é uma palavra que vem falar, levanta da cadeira, rapaz, né? Trabalha. A gente fica, puxa, grupo de risco, não sei o quê. Irmão, se for assim, a gente não faz nada na vida. Se a gente não arriscar, nós não fazemos nada, nós não fazemos a obra de Deus. Então vai sair de qualquer jeito. O presidente está saindo. Irmãos, o presidente está tomando uma iniciativa de coragem, né? Ele que se diz um católico praticante, está dando exemplo para nós aí, crentes aí que se dizem ungidos, que estão encolhidos dentro de casa. Veja, irmãos, reforço, não estou aqui falando, vamos sair de qualquer jeito, não é isso, vamos ter as precauções, lógico, e que esses hábitos fiquem para sempre para nós, né? Que eles façam parte do nosso dia a dia a partir de agora. Mas, irmãos, é hora de dar volta, é hora de, mais uma vez, 3 voltas, 4, quantas voltas são necessárias para a muralha cair? É o título dessa mensagem, é a pergunta que fica para você. E você, quantas voltas você daria com Josué ao redor das muralhas de Jericó? Então, fica essa resposta no seu coração. É você que vai dar essa resposta, você vai dar essa resposta para você mesmo, para que você tenha força e continue caminhando. 1 vez, 2, 3, 6 vezes, e no 7º, 7 vezes, vá. Não desanime, caminhe, porque quem está dando a ordem aqui é o comandante, não é? É o chefe do exército de Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai santo, Pai querido, te louvamos por mais uma porção da tua palavra
que nós pudemos estudar, que nós pudemos, ó Pai, repartir com a Tua igreja, com o Teu povo. Abençoa, Pai, o Teu povo. Livra-nos do mal. Senhor, a nossa oração nesses dias é: livra as famílias, livra a nossa cidade, livra o nosso estado, livra o nosso país, livra este mundo, ó Pai, desta peste que está aí, Senhor, desconhecida, Pai amado, mas, Senhor, ela é encontrada, Senhor, nesse tempo final, nas narrativas que nós vemos nos últimos dias, de situações que estariam acometendo o homem, o ser humano e toda a face da terra. Então vivemos um momento histórico, Senhor, mas quem sabe, Senhor, seja um momento histórico de uma renovação. Não aquela renovação, aqueles avivamentos que aconteceram. Esses não vão acontecer mais. Mas renovação interior, a particular, a daquele que deixou de te louvar e tem prazer agora em te louvar, daquele que não vinha à tua casa com tanta frequência, agora tem o desejo de que as portas possam novamente se abrir para ser um crente fiel, um crente que vem à tua casa, um crente que trabalha, que arregaça as mangas e que, seja quantas forem as voltas, ele está disposto a dar as voltas, para que as muralhas caiam, para que ele possa entrar e dar prosseguimento à missão que Deus colocou na vida dele. Guarda em particular, ó Pai, cada vida que está ouvindo esta mensagem, aqueles que não te conhecem, Senhor Jesus, como Senhor e Salvador das suas vidas. Senhor, toque esses corações para que possam se interessar, para que possam perguntar para as pessoas, para que possam ligar para nós, perguntando como é encontrar Jesus e ter a certeza de que Ele é Senhor, de que Ele é o Messias, de que Ele é o único caminho que nos conduz à verdade, a verdade que nos liberta. O nome dessa verdade é Jesus Cristo. Alcança esses corações, converte esses corações dos seus maus caminhos, não para uma religião, não para uma igreja batista, para uma igreja assembleia, para uma igreja metodista, Senhor Deus, mas converte esses corações para Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aos teus filhos, ó Pai, que estão ouvindo, que sintam nessa mensagem um desafio para continuar a caminhada, para continuar dando as voltas ao redor das muralhas. Ajuda-nos, fortalece a nossa fé, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe a tua vida. Você que tem um celular ou computador, se você colocar no Google, facinho, Google, Rádio Ibrave, né? Eu coloquei a primeira vez, ela já vai lá para cima, já abre, você vai ver o símbolo antigo da igreja, aquele jarrinho, e lá vai estar Rádio Ibrave, uma rádio da igreja Batista Renovada, Água da Vida. Você vai lá e clica naquele símbolozinho do play e você ouve a rádio, músicas, mensagens. Essa noite eu dormi com a rádio ligada a noite inteirinha, né? Antes de gravar essa mensagem, a noite inteirinha. Às vezes eu acordei para orar, aquelas situações que você acorda que você sabe que não é normal, e estava lá a rádio tocando uma música, tal. Fiquei vários minutos acordados, quase uma hora, escutando os louvores. Então é um enlevo que você tem. Às vezes está trabalhando, fazendo alguma coisa no computador, vai lá, liga a rádio, aí entra na tua área de trabalho, no teu serviço, e você vai escutando o louvor, às vezes é uma mensagem, uma meditação, isso para o seu enlevo espiritual. Tudo que a igreja tem feito do esforço para que você possa ser edificado e alimentado nesses dias. Um abração, meu irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus.